Conexão ao vivo com o Potosí na Bolívia. O repórter Eric Faria acompanhou a estreia do Flamengo na Libertadores. Boa noite, Eric. A gente percebeu a dificuldade dos jogadores nesse jogo, hein? Eric, você nos ouve? Ô, Vanessa, boa noite. Boa noite. A comunicação tá um pouco ruim, até porque a gente está em trânsito, já voltando para Sucre, mas eu vou tentar passar para quem está assistindo o Sport TV News agora o que foi essa partida entre Flamengo e Real Potosí em condições absolutamente adversas. É inacreditável que a FIFA ou a Confederação Sul-Americana ainda permita que se jogue futebol num lugar desses a 4.000 metros de altura. Eu parado do lado do campo, passei mal de novo, fui para o oxigênio, tive que usar oxigênio artificial de novo, e os jogadores do Flamengo todos muito cansados, exaustos, alguns também com oxigênio no vestiário. Eu tive a oportunidade de ver no vestiário o Clayton com oxigênio, o Renato Augusto deitado no chão, com hipotermia. Enfim, foi um quadro assim muito difícil. A chuva, o frio, no segundo tempo a temperatura chegou aos 3 graus, um vento geladíssimo. Enfim, o torcedor rubro-negro que teve a oportunidade de acompanhar o jogo deve se orgulhar hoje do time, porque realmente foi um empate heróico. Agora, todos que foram substituídos foram em função exatamente dessa questão da altitude ou não? Perdão, Vanessa, você pode repetir, por favor? Para saber se as substituições foram em função da questão da altitude ou não. Também. A altitude, ela não te deixa respirar mesmo, Vanessa. É uma sensação angustiante, porque eu que estou parado ali, já me falta fôlego. Você imagina os jogadores correndo. E com tudo isso, a chuva, o vento gelado, a temperatura baixíssima, quer dizer, em torno de 3 graus. Eu acho que hoje o Flamengo empatou com o Real Potosí e venceu a natureza, viu, Vanessa? Eric Eulofredo, tudo bom? Boa noite. Eu queria saber se a escalação inicial do Ney também foi por motivo de altitude ou se ele resolveu mudar o esquema dele por ordem tática apenas. Não, foi por ordem tática mesmo. Ele já tinha decidido até ontem, inclusive a gente conversando hoje na redação, eu já praticamente selava essa escalação, porque ele observou muitos jogos do Real Potosí, e de fato observou bem, porque quem viu o jogo, viu que os dois laterais do Potosí se aventuram ao ataque o tempo inteiro. E a ideia do Ney era justamente que o Leonardo Moura e o Juan fizesse essa marcação já no campo de defesa do Potosí, né? Com a marcação adiantada. Mas acabou, realmente, o primeiro tempo do Flamengo não foi bom. Essa marcação, eles não conseguiram acertar ali atrás. A defesa ficou um pouco perdida, até com os 3 zagueiros, que foi a primeira vez na temporada que os 3 jogaram juntos, né? Então, no segundo tempo, o Ney acabou corrigindo, mas foi uma opção tática mesmo, no Fredo. Eric e Alex Escobar falando, só para esclarecer aquela questão do gol que foi anulado do Renato Augusto, você estava perto do gol ali, Eric? Essa bola passou por fora mesmo, porque as imagens que a gente tem aqui, eu não me convenci, vendo as imagens, de que a bola teria passado por fora. Realmente, eu tava perto, sim, e num ângulo que favorecia, porque a transmissão, para quem não conhece, foi uma transmissão invertida do que o torcedor brasileiro está acostumado a ver, as transmissões do Sport TV, porque a câmera estava de frente para o banco de reservas. Então eu estava no banco de reservas ali, exatamente onde a bola entrou. Ou, quer dizer, não entrou, né? Ela entrou pelo lado de fora, naquela parede da baliza, digamos assim. De fato, ela foi por fora. Até os jogadores que estavam no banco de reservas também perceberam que ela entrou por fora, Alex. Eric, de alguma forma, o time, essa volta do Flamengo pode ser antecipada ou não? Já tem alguma previsão para poupar os jogadores para os jogos aqui no Brasil? Não, o planejamento está mantido. O Flamengo sai de Sucre hoje para vocês aí, sexta-feira, né, para a gente aqui ainda amanhã, bem cedinho, às 6h30 da manhã, eles estão indo para o aeroporto de Sucre, pegam um avião fretado da Força Aérea Boliviana, né, e vão até Santa Cruz. De Santa Cruz pegam um voo para São Paulo e de São Paulo para o Rio de Janeiro. Caso não haja atraso algum, o Flamengo deve estar desembarcando no Rio de Janeiro por volta de 7 horas da noite, não mais do que isso, viu, Vanessa? Você chegou a conversar com o Renato Augusto sobre o problema que ele passou, enfim, necessitou de oxigênio? Eu conversei com ele sim, e, inclusive no último lance da partida, certamente o Escobar, o Lofredo, vocês vão se lembrar, ele teve a chance de matar o jogo de repente, né? Ele foi, arrancou, tinham 2 jogadores pelo lado esquerdo entrando sozinhos, e aí conversando com ele falou, eu pensei em fazer uma coisa, minha cabeça pensou uma coisa,
minhas pernas não obedeceram, meus dedos do pé todos congelados, enfim, eu já não conseguia mais raciocinar no que eu tinha que fazer. Foi tudo muito intuitivo naquele fim do jogo. E ele realmente foi um dos que mais sentiram, né? Por duas vezes ele foi à linha lateral, recebeu oxigênio, enfim. E ainda assim ele ainda conseguiu naquele fim de jogo ali dar um pique daquele, mas realmente as pernas já não obedeciam o comando. E o goleiro Bruno sentiu também muito, não é? Sentiu. O Bruno sentiu muito. O Moisés, que foi, na minha opinião, fez um partidaço. Talvez tenha sido o melhor jogador do Flamengo, o zagueiro Moisés. Ele, no fim do jogo, ele foi descendo para o vestiário. Quando sentou no vestiário, passou mal. O Clayton também, que correu muito, né? Se esforçou muito naquela marcação do meio-campo. Também estava no oxigênio. Quem é impressionante é o Paulinho. Correu os 90 minutos na altitude. Se bobeasse, jogava mais 90 minutos, viu, Vanessa? Agora, Eric, você que estava presente no jogo, te deu a impressão de que, de alguma forma, a altitude atrapalhou o Flamengo, mas o Potosí ajudou pela forma de jogar? Porque eles perderam muitos gols, né? Eles perderam muito gol, sim. Na verdade, se a gente for analisar friamente, o time do Potosí é um time ruim, tecnicamente, taticamente. Faz força porque joga nessa altitude, a 4.000 metros. Eu posso apostar que esse time, quando descer para jogar em Curitiba, contra o Paraná, contra o Flamengo no Maracanã e contra o Maracaibo na Venezuela, eu imagino que esse time não vai fazer qualquer ponto. Pelo que demonstrou hoje aqui, quando tinha esse grande trunfo, grande mesmo, né? Literalmente, que é a altitude de 4.000 metros. O Edu Monteiro mostrou alguma qualidade no primeiro gol, mas também perdeu um gol incrível de cabeça, né? No segundo tempo, logo depois que o Obina empatou a partida. Mas ainda assim, com toda a altitude, com todos os momentos ruins que o Flamengo passou, o Flamengo teve chance de fazer outros gols. O torcedor há de se lembrar que logo depois que o Edu Monteiro fez o gol, o Juan entrou na cara do goleiro e chutou por cima. Enfim, e o Flamengo teve outras chances, assim. Eu acho até que o Flamengo, psicologicamente, ele foi mais batido do que pela altitude no primeiro tempo. O Flamengo temeu demais a altitude no primeiro tempo, que realmente é um problema sério, mas acho que o Flamengo, psicologicamente, ele entrou um pouco enfraquecido nessa questão da altitude, viu, Vanessa? Eric, o Ney Franco chegou a falar com você alguma coisa sobre que time ele pode escalar, se vai ser um time misto ou não, para esse jogo contra o Madureira no sábado? Não, realmente eu nem abordei essa questão com ele, viu, Vanessa? Eu não tenho nenhuma resposta assim, correta, assim, de certeza para te dar. O Ney Franco, ele com 15 minutos de jogo foi gritar com o Juan, viu, ficou tudo preto, ele falou, nem vou adiantar hoje gritar porque não vai adiantar nada, nem eu estou conseguindo falar, ele disse para mim no todo do jogo. O próprio Ney Franco, que estava mais ou menos na mesma posição que eu, né, parado à beira do campo, com a chuva, tudo, ele também passou muito mal. Fica a impressão então que o pior já passou, né, Eric? Nessa primeira fase do Flamengo na Libertadores. Olha, Alex, se existe alguma coisa pior no mundo do futebol é jogar em Potosí a 4.000 metros, eu confesso para você que eu nunca quero ir lá. Empate heróico então, né, Eric? Foi sim, Vanessa, foi um empate heróico, sim. Os jogadores no vestiário estavam se cumprimentando, estavam se abraçando, de fato, foi um empate heróico até pela diferença que acabou o primeiro tempo, né? Você conseguir empatar um jogo depois de estar 0-2, em todas essas condições da natureza, como a gente já está conversando, quer dizer, foi um empate heróico, sim. E um detalhe que eu achei muito importante, como o Ney Franco observou o time do Potosí, né? Os dois gols do Flamengo saíram numa jogada idêntica, né? O cruzamento para a área. Como ele observou, a zaga do Potosí era fraca na bola alta. Eric Faria, falando ao vivo de Potosí, na Bolívia, muito obrigada pelas informações, viu? Valeu, um abraço para todos, eu desejo que vocês nunca precisem vir a Potosí, viu? Bom regresso. Descansa agora um pouco, então. Tira una persona en la cima del Everest y morirá en minutos. A esa altitud, si no te aclimatas primero, tu cuerpo se destruye a sí mismo. There's a huge amount of frustration when we start climbing. People know that they're fit and strong, but they can't move. La lucha se inicia en Base Camp, a 5 kilómetros sobre el nivel del mar. Una semana aquí, y pulmones, corazón y sangre ya se están adaptando al estrés. En Advanced Base Camp, el oxígeno disminuye a la mitad y las funciones corporales comienzan a detenerse. Your body is deteriorating rapidly. Your appetite goes way down, but your body still needs the calories. The lack of appetite. Your stomach is totally deranged. Próxima parada, North Col, Camp 1. Sobre un precipicio de 300 metros, está más alto que cualquier otra montaña de otro continente.
Mientras se aclimata, el cuerpo de los escaladores cambia. Respiran 5 veces más rápido que lo normal y tienen 50% más de células rojas, pero la condición física decae. Requiere 5 horas la vertical de 500 metros hasta Camp 2. Camp 3 es el último campamento donde se puede pasar algún tiempo. Más arriba se levanta la zona mortal. El oxígeno ha disminuido 2/3 y es imposible aclimatarse. You do nothing but break down our own tissue. We're doing nothing but starving. And there's only so long that we can do that. Ellos tienen solo 16 horas para hacer cumbre y salir de la zona mortal. Alcanzaron el límite de la resistencia humana. No hay lugar más alto en la Tierra. Olá, 17 de dezembro, estamos juntos mais uma vez pela nossa Jovem Pan Online. A FIFA não vai permitir jogos internacionais em cidades que estejam acima dos 2.750 metros. Essa é uma discussão que vem se arrastando há muito tempo. A FIFA diz que só autorizará quando for feita a aclimatação necessária. E os países atingidos começam a se manifestar. O Equador fala que a informação não está clara e que está aguardando maiores detalhes para iniciar a defesa dos 2.850 metros de Quito. E o presidente da Bolívia, Evo Morales, afirma que a medida é discriminatória. Defende os 4.000 metros de La Paz e acha que a FIFA insiste em marginalizar os países que têm estádios localizados em grandes altitudes. Agora, resta regulamentar o que significa realmente a aclimatação necessária. A FIFA começa a consultar os especialistas naquilo que todos nós conhecemos como os males da altitude. Até a próxima. Jovem Pan Online. Online.